Marca-nos com o poder da sua palavra, Senhor. Transforma as nossas vidas e edifica a nossa fé. Esse é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Muito bom, eu quero falar nessa noite uma sequência do tema da manhã. Então nós falamos pela manhã sobre um alinhamento profético. E eu quero nessa noite falar a segunda parte desse tema. Se você quiser acessar a primeira parte, essa mensagem está no nosso YouTube, no canal do YouTube. E é muito importante você ver o que nós falamos na primeira parte. Irmãos, quantos aqui perceberam que nesses dias, aliás, ontem de ontem, dia 28 de fevereiro, aconteceu um alinhamento planetário de 7 planetas. Quantos aqui ouviram essa notícia? Pouca gente ouviu, né? Pode passar, por favor, Lameque. Dia 28, pode acender as luzes aqui, por favor, também. Pode acender. Dia 28/2, ou seja, sexta-feira, aconteceu um fato extremamente raro. E que fato foi esse? Foi o alinhamento de 7 planetas que, segundo os astrônomos, os estudantes do tema, eles comentam que esse é um fato extremamente raro, que não acontece frequentemente. Para se ter uma noção do quanto é raro, o próximo episódio desse vai acontecer em 2492. Está previsto para acontecer daqui a mais de 400 anos para frente. Quando a gente olha para esse alinhamento planetário, é difícil da gente contemplar isso a olho nu aqui de São Paulo, porque nós vivemos numa cidade que tem muita poluição. Mas cidades do interior de São Paulo, cidades com céu mais limpo, muitas pessoas conseguiram olhar a olho nu e perceber esse alinhamento, que não é um alinhamento retinho, mas é uma ideia de que os planetas estão alinhados entre si. Eu estava ouvindo um vídeo, um podcast do Marcelo Rubinho. E Marcelo Rubinho, ele é o astrofísico do planetário do Parque do Ibirapuera. E ele estava falando que é muito raro isso acontecer, porque os planetas giram em torno do Sol, nas suas próprias órbitas, e essa sincronia é muito rara de acontecer, não é algo que acontece frequentemente. A pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: o que podemos aprender de lição prática sobre esse alinhamento dos planetas? O que nós podemos aprender? O alinhamento dos planetas, quando a gente olha para a Bíblia, é um símbolo, um sinal do alinhamento que o próprio Deus está gerando na humanidade. Ou seja, o alinhamento de planetas é um símbolo do tipo do alinhamento que Deus está fazendo na humanidade. Simboliza um alinhamento que Deus está operando em toda a humanidade. E pela manhã a gente deu um exemplo para tornar isso mais vivo na nossa mente, sobre um episódio, um encontro que você vai ter. E nesse encontro que você vai ter, você aguarda com grande expectativa, porque é algo muito importante. E à medida que o tempo vai passando, os ponteiros do relógio vão se aproximando do horário daquele encontro, você aumenta a sua expectativa. E por quê? Porque é algo que você espera, é algo que você aguarda. E quando a gente olha para esse alinhamento dos planetas, eu consigo perceber um alinhamento dos propósitos de Deus. Deus está dando sinais à humanidade. Deus está se revelando através da natureza, através do cosmo, através do universo. A Bíblia comenta sobre sinais que aconteceriam nos céus, sinais extraordinários. Lucas capítulo 21 e verso 11, por favor, abra sua Bíblia comigo. Diz o texto, Lucas 21 e verso 11. E haverá em vários lugares... Trocar? Ok. O texto diz o seguinte: e haverá em vários lugares, o que, gente? Grandes terremotos. O que mais?
Preste atenção nessa última expressão: coisas espantosas e grandes sinais onde? Nos céus. Jesus está falando em Lucas 21 sobre os sinais do fim dos tempos. E esses sinais que Jesus ele apontam são sinais que vão se multiplicando com intensidade e no intervalo de tempo menor, cada vez menor. A gente já falou sobre isso. E quando nós olhamos para esses sinais, a Bíblia diz que ele vai acontecer em vários lugares simultaneamente. A gente viveu o episódio da pandemia do Covid. Nós recentemente acordamos com uma notícia de uma provável epidemia, de novo vindo da China, e aí eles estão investigando. Então a gente percebe que pestes, a gente percebe que fome, a gente percebe que grandes terremotos estão acontecendo simultaneamente em vários lugares do mundo, mas não para por aí. Jesus disse que haveria coisas espantosas e grandes nos céus, coisas que não acontecem frequentemente na história humana. Exemplo, alinhamento de planetas. Coisas que não acontecem todos os dias. E que se não tomarmos cuidado, a gente está tão distraído com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, que a gente não para observar e atribuir a atenção devida a esses episódios. A gente não para investigar, para identificar e perceber o quanto que esses episódios sinalizam algo que está nas Escrituras. O que a gente percebe, irmãos? Que o relógio de Deus está alinhando os seus ponteiros. Eu repito, Deus está alinhando os ponteiros do relógio dele. O tempo se aproxima. E isso é uma mensagem muito nítida, muito real, para todos aqueles que vivem sobre a face da terra. Mateus 24 e verso 8. Olha o que a Bíblia diz. Lucas fala um trecho sobre os sinais e Mateus fala outro. Ele diz que todos esses sinais, segundo Jesus, são o princípio de dores. O que isso significa? Significa que vai aumentar. A ilustração aqui, a comparação aqui, é com a mulher que está grávida, prestes a dar à luz. As contrações que vão aumentando à medida que o tempo se aproxima dela dar à luz. Essas contrações aumentam e diminuem o intervalo entre uma contração e outra. E Jesus disse que esses sinais são um princípio de dores. E a gente percebe, se são os princípios, é porque vai desenvolver, vai aumentar, vai intensificar. Então a gente tem que se perguntar que tipo de alinhamento Jesus espera de nós, baseado no sermão profético. Pela manhã a gente falou sobre 3 alinhamentos, que foram eles: sobriedade, não sofrer por antecipação, ou seja, não ficarmos ansiosos, e falamos sobre a perseverança que precisa ser incondicional. Agora à noite eu quero falar sobre outros 3 alinhamentos ou atitudes que o Senhor espera da igreja. Primeira delas, eu quero falar sobre olhar adequado. Diga isso comigo: Jesus espera que eu tenha um olhar adequado. O que significa um olhar adequado? Próximo, por favor. Um olhar adequado, ele aponta para um tipo de atitude que encaminha a gente, que mostra para nós que nós precisamos rever para onde nós estamos olhando, ou como nós estamos olhando as circunstâncias. Lucas capítulo 21 e verso 28, por favor acompanhe comigo. Lucas 21, 28, a Bíblia diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Lucas 21, 28, porque vossa redenção está próxima. 29, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vocês sabem por vocês mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Versículo 31, vocês podem ler? 1, 2, 3.
Jesus, ele disse que uma figueira, quando brota, é um sinal de que o verão se aproxima. O que isso significa? Significa que algo muito importante, uma estação nova está se aproximando. A figueira, quando brota, ela sinaliza de que uma estação nova se aproxima. Esse é um sinal de uma importante estação que está se aproximando. E Jesus disse também que para que isso aconteça, a gente precisa, para perceber as estações, a gente precisa olhar. Olha o que diz o verso 29. Olhai para a figueira. Olha o verso 28, que é o anterior. Olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Jesus disse, olhe para a figueira e olhe para cima. A figueira é um tipo de Israel na Bíblia. É um tipo da nação de Israel. E quando Jesus fala que nós devemos estar atentos à figueira, a gente precisa estar de olho no que acontece em Israel. Alguém já disse que Israel é o relógio de Deus para a humanidade. Então a gente precisa se familiarizar. A gente precisa se atualizar sobre os fatos que acontecem em Israel. Mas Jesus também disse, olhe para a figueira e olhe para cima. Os nossos olhos precisam estar bem focados, a gente precisa ter um olhar diferente. Mateus capítulo 6 e verso 22. Mateus 6, 22. A candeia do corpo são o que, gente? De sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá. Verso 23, por favor, leia. 1, 2, 3. Percebam, Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons. Por que ele faz esta observação? Porque os olhos também podem ser maus. Se forem bons, o corpo vai ter luz. Se forem maus, o corpo vai ter trevas. Jesus está dizendo que o olhar de alguém pode ser influenciado por coisas boas ou coisas ruins. Qual é o tipo de olhar que nós temos para Deus, para as pessoas e para nós mesmos? Qual é o tipo de olhar que nós temos para as circunstâncias que a gente vive? Como é que você enxerga os seus problemas? Como é que você enxerga as suas crises existenciais? Como é que você enxerga as pessoas e a si mesmo? Jesus está dizendo que um olhar adequado vai definir a capacidade da gente reagir bem às circunstâncias. Um olhar bom traz luz, irmão. Um olhar mau traz trevas. E Jesus estava dizendo nos versículos que lemos que nós precisamos olhar para cima e olhar também para a figueira. Provérbios 4, 25. Por favor, acompanhe comigo esse texto. Provérbios 4, 25. Os teus olhos olhem o que, gente? Direitos. E as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. O sábio está ensinando aqui um princípio para você ter um olhar bom. Qual é o princípio? Preste atenção. Olhe para frente. Olhe para o alvo. Não tire o olhar do alvo. Mantenha o olhar fixo naquilo que está diante de você. E aí a gente precisa perguntar, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é uma melhoria de vida? O nosso alvo é estarmos abençoados? O nosso alvo é termos uma família saudável, uma saúde adequada? O nosso alvo é termos uma boa reserva financeira? Qual é o teu alvo? Se for qualquer um desses, eu tenho uma notícia para te dar. Você corre um sério risco
de se distrair sobre aquilo que é mais importante. O alvo principal de um filho de Deus não é a melhoria da sua vida. O alvo principal de um filho de Deus não é ser saudável. O alvo principal de um filho de Deus não é ter uma boa reserva financeira. O alvo principal de um filho de Deus se chama Jesus. Ele é o nosso alvo. E quando a gente tem Ele como alvo, Mateus 6,33 se cumpre. A gente busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. Por que muitas pessoas se distraem na jornada? Porque elas não estão olhando para Jesus, irmão, como olhar principal. Elas estão olhando para as suas realizações. Elas estão buscando a sua melhoria de vida. Elas estão buscando a sua saúde e o seu bem-estar familiar. E tudo isso é importante, mas não pode ser o nosso alvo. O nosso alvo principal é Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11, e versículo 2, por favor, acompanhe comigo. Hebreus 11, e verso de número 2. Perdão, é Hebreus 12, desculpa, Lameque, falei errado. Hebreus 12, e verso 2. Isto. Vocês podem ler as 3 primeiras palavras? 1, 2, 3. Olhando para quem, irmão? Por que a gente precisa olhar para Jesus? O autor vai dizer, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele diz assim, pela alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. Desprezou a afronta que ele recebeu. Jesus foi duramente afrontado, foi duramente rejeitado, foi duramente espancado, cuspido, maltratado, mas ele desprezou a afronta que ele recebeu. Sabe por quê? Porque ele tinha um alvo, e o alvo dele era ser o autor da eterna salvação. O alvo de Jesus era viver, suportar a cruz, como diz a palavra, e por causa disso o texto diz que ele se assentou à destra de Deus. Então, irmãos, a gente precisa olhar mais para Jesus e menos para as circunstâncias. Quando em Lucas 21 Jesus disse, olhe para cima, ele está dizendo, olhe para mim. Fixe o seu olhar em algo certo. Algo certo diante dos teus olhos. Então, o primeiro alinhamento profético a esse tempo de sinais que apontam a volta de Jesus é olhar adequado. Precisamos ter um olhar adequado. Número 2, nós precisamos viver vitória contra as frustrações. Vitória sobre as distrações, Capítulo 21 de Lucas e verso 33, acompanhe comigo. Diz a palavra, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não vão passar. 34, e olhai por vocês, para que não aconteça que o vosso coração se carregue do que, gente? Do que mais? E o que mais? Gostaria que você repetisse comigo. Diga, glutonaria, embriaguez, cuidados da vida. E ele disse, e vocês sobrecarregados por isso, a minha vinda, ou seja, a vinda de Jesus, te pegue de surpresa ou de improviso naquele dia. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, fiquem alertas. E fiquem alertas por quê? Para que as festas, as bebedeiras e os problemas circunstanciais da vida não sobrecarreguem você, não te deixe tão ocupado com essas distrações, a ponto de você não estar pronto para a vinda do Senhor. E aquele dia
te pegue de surpresa. Isso é um alerta muito sério para nós. Jesus está dizendo que as distrações, elas podem fazer um cristão perder o alvo, perder o foco, perder aquilo que realmente importa. Devemos ter cuidado, porque existem certas coisas que podem tornar uma pessoa despreparada para a vinda de Jesus. Preste atenção nisso. As distrações despreparam alguém para a vinda de Jesus. E as distrações, segundo o texto que a gente leu, elas são muito sutis. Elas vêm na forma de bebedeira, libertinagem, ansiedade com os nossos problemas da vida. Tudo isso pode nos tornar despreparados para a volta de Jesus e sobrecarregar o nosso coração. Deixar o nosso coração tão cheio de coisas que a gente não tem vigor, a gente não tem disposição para adorar o Senhor, para viver para Ele, para refletir na palavra dele. Jesus, numa outra parábola, ele contou que esse é um risco da semente que cai entre os espinhos. A semente é a palavra, e os espinhos são as circunstâncias da vida. Quando a semente, que é a palavra, cai num coração que é tomado de preocupações da vida, essa semente não floresce. Lucas capítulo 8 e verso 14, acompanhe comigo. Lucas 8, 14. E aqui caiu entre os espinhos, são aqueles que ouviram, e indo por diante, são o que, gente? Sufocados. Pega essa expressão, sufocados. Quantas pessoas estão sufocadas pelos seus problemas? Quantas pessoas estão sufocadas em dívidas? Quantas pessoas estão sufocadas com os conflitos, que não sabem como resolvê-los? Já tentou de tudo, já fez todas as tentativas e nada funcionou, nada deu certo. Pelo contrário, aquelas tentativas só fez a pessoa se desgastar e sobrecarregar ainda mais o seu coração. Jesus está dizendo que pessoas assim correm um risco. Qual risco, pastor? De quando a semente da palavra for lançada, essa semente não frutificar. Essa semente ser sufocada com os cuidados pela vida, com as riquezas, com os desejos da vida, e ela não frutificar com perfeição. Há um alerta de Deus para a igreja aqui. Tome cuidado, para que os cuidados da vida não sufoquem a semente da palavra. Tome cuidado para que você não se perca nas distrações que a vida vai oferecendo. E quantas distrações, hein, gente? Quantas distrações. A gente citou algumas aqui, mas existem inúmeras. A lista das distrações são muitas e a gente não consegue sequer relacionar todas elas, porque são muitas. Então, o segundo alinhamento profético para nós é a gente estar atento sobre as distrações e vencer as distrações. Como é que se vence a distração? Olhando para o alvo, que é Jesus. Em terceiro e último lugar, o terceiro alinhamento que nós percebemos aqui no sermão profético é a vigilância e a oração. Diga isso comigo, vigilância e oração. Verso 35 de Lucas 21. O verso 35 de Lucas 21 diz assim: porque virá como um laço, ou seja, o dia da volta de Jesus vai vir como um laço. Lucas 21, 35. Sobre todos os que habitam sobre a face da terra. O que significa essa expressão laço? Significa que o dia da volta de Jesus
Vai ser um dia de surpresas. Vai ser um dia, irmãos, que muitas pessoas estarão distraídas e elas vão como caindo numa armadilha por causa das suas distrações. O dia do Senhor vem como um laço sobre todos os que habitam sobre a terra. Por isso, o verso 36, a orientação de Jesus é muito clara. Ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas as coisas que estão para acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha que interessante: vigiai em todo o tempo e orai. Essa expressão vigiai e orai aparece muito na Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse que é vigiando e orando que não se cai em tentação. Mateus 26, 41. O próprio Senhor Jesus, com seu estilo de vida, ele demonstrou que é vigiando e orando que você não cai nas armadilhas que o inferno prepara para você. Através do seu próprio estilo de vida, Jesus mostrou que é vigiando e orando que você não é influenciado a ponto de querer agradar pessoas e desagradar a quem é mais importante, que é Jesus. Pelo seu próprio estilo de vida, Jesus ensinou que é vigiando e orando que a gente vence a tentação. Então, irmão, o alinhamento profético para nós é vigilância e oração. A boa notícia é que não temos que passar pela calamidade final que está por vir. A igreja não precisa passar. E por que não precisa passar? Porque Jesus nos livra da ira que está por vir. 1 Tessalonicenses 1:10. Esse é o último texto que eu quero ler com você nessa noite. 1 Tessalonicenses 1:10. Eu gostaria que vocês lessem. 1, 2, 3. Jesus é o esperado da igreja. Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Jesus é aquele que nos livra da ira que está por vir. Há uma ira de Deus, irmãos, destinado para a humanidade, só que por causa da obra perfeita de Cristo na cruz, a igreja é livre da ira que está por vir. Ah, pastor, mas a gente já vive uma ira. Então, é que você não conhece o que a Bíblia ensina sobre a grande tribulação. A grande tribulação é o ápice da ira de Deus. E por que Deus fica irado? Muito simples, porque o ser humano rejeita a proposta, o convite de amor que Deus faz para ele. O ser humano recusa. O ser humano abre mão dessa proposta de amor que é o sacrifício de Cristo na cruz. E por causa desta recusa, o ser humano se coloca debaixo da ira de Deus. Há uma ira de Deus que está para ser derramada. Se você quiser conhecer mais sobre isso, leia Apocalipse e veja sobre os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas, a partir do capítulo 5 do Apocalipse. E você vai ver que há episódios da ira de Deus que está reservado para a humanidade. A humanidade que rejeitou o sacrifício do Filho de Deus. Então, eu quero te convidar nessa noite a ajustar a sua vida a esse alinhamento. A gente iniciou essa noite aqui falando sobre o Deus que alinha planetas para dar sinais aqui na Terra. E eu quero te dizer que o Deus que alinha planetas no universo é o Deus que tem o poder de alinhar a minha e a sua vida. É o Deus que move as coisas. E eu disse pela manhã e faço questão de insistir aqui à noite, irmão. A diferença é que os planetas obedecem à voz do Senhor. E você vai obedecer?
planetas, a voz de comando do Senhor é prontamente obedecida, não é questionada. E você, diante da voz de comando do Senhor, você se sujeita, você se rende, ou você acha que você tem um plano melhor? Ou você acha que tem um jeito melhor de resolver a sua vida? Rendição fala sobre humilhação. E humilhação é reconhecer que tem alguém que sabe mais do que a gente. Tem alguém que é superior a nós. Tem alguém que cuida da nossa vida melhor do que nós mesmos. Este alguém é o Senhor. Este alguém é Jesus. Então que a voz de comando que alinhou planetas nessa semana seja a voz de comando a alinhar a sua vida nesses dias. Que a sua vida esteja alinhada ao centro da vontade de Deus. Se coloque de pé. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Eu quero te convidar a um tempo de rendição nessa noite. E para conduzir esse momento aqui, eu gostaria de ler, por favor, Lameque, projeta para nós 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 e 7. A palavra diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele faça o quê? Vos exalte. Agora olha o verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que Pedro está nos ensinando aqui é algo muito simples e muito didático. O Pedro está dizendo no versículo 6 que a gente deve se humilhar. E no versículo 7 ele está apontando uma das maneiras de se humilhar. O versículo 6 diz para a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E o versículo 7 está dizendo que uma das maneiras de se humilhar é lançando sobre ele as nossas ansiedades. Ansiedade, irmão, é sinônimo de orgulho. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente quer resolver. Porque a gente quer tudo na nossa vida resolvido. A ansiedade é uma idolatria a nós mesmos e a nossa capacidade. A gente fica ansioso porque a gente quer resolver. E 1 Pedro, por favor, deixa lá em 1 Pedro 5. O apóstolo está dizendo o seguinte, que uma das formas de você combater e se humilhar debaixo da potente mão de Deus é lançando sobre ele a sua ansiedade. Lança sobre ele a sua preocupação. Quais são as preocupações que você tem? Quais são os medos que você carrega para esse mês que acabou de iniciar, março? Quais são os seus temores, as suas inseguranças? Lance sobre ele. Essa é uma das formas de você se humilhar. Essa é uma das formas de você se render. Porque o Deus que alinha planetas é o Deus que quer alinhar a sua vida. A diferença é que os planetas obedecem. E a gente? A gente vai obedecer a voz de comando daquele que reina e vive para sempre. Eu quero te convidar a fechar os olhos. Os seus olhos. E eu quero te convidar a orar agora. Não se preocupe com o que a gente vai cantar, irmãos. É o que menos importa agora. Se preocupe com a palavra, a semente que está liberada ao nosso coração. Não se preocupe com o que vai acontecer no próximo minuto. Isso também é ansiedade, sabia? Não se preocupe com o que vai acontecer no dia 10, ou no dia 3, ou amanhã. Se preocupe agora com esse momento. Esse é o momento de nós nos humilharmos
e lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade. Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra da ira que está por vir. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o Cordeiro que tirou o nosso pecado. O Senhor nos perdoou, nos salvou, nos libertou. E nós queremos te agradecer por isso nessa noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pelos sinais que o Senhor está liberando sobre a terra. Senhor, que o nosso coração esteja tomado de temor. Que o nosso coração esteja tomado de reverência. Que o nosso coração esteja tomado de rendição. Sim, Jesus, que a gente se humilhe debaixo da tua potente mão, lançando sobre o Senhor aquilo que nos causa ansiedade. Por isso nós lançamos agora, Senhor, tudo o que gera ansiedade. Lançamos as nossas preocupações, lançamos o nosso dia de amanhã, lançamos diante do Senhor o nosso medo de sermos rejeitados pelas pessoas, lançamos diante do Senhor o nosso medo de não darmos conta do recado, lançamos diante do Senhor a nossa preocupação com esta vida, com os conflitos, com as crises existenciais, lançamos diante do Senhor, Pai, a preocupação com as dívidas que devemos honrar nesse mês. Lançamos tudo aos teus pés, e sabemos que esta é uma forma de nos humilhar. Essa é uma das maneiras que o Senhor usa para mostrar que nós não temos o controle de nada. Jesus, nós entregamos o controle ao Senhor, e ao som da tua voz nós decidimos simplesmente se render, obedecer. Se os planetas ouvem a tua voz e se alinham, se os montes ouvem a sua voz e se prostram, nós muito mais, Senhor, nós, o teu povo, muito mais. Por isso que o teu Espírito gera em nós quebrantamento, gera em nós rendição, gera em nós disposição, não apenas de ouvir a tua palavra, não apenas de sermos edificados por ela, mas também de respondermos em fé e obediência à sua palavra. Obrigado, Jesus, por esse alinhamento. Obrigado porque o Senhor traz alinhamento sobre o teu povo. Eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer por estarmos aqui. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Honramos a tua presença, Senhor. Te adoramos. Faz a tua obra em nosso meio. Faz a tua obra, Jesus, neste lugar. Faz a tua obra em cada família aqui representada. Senhor, que os nossos olhos não estejam nas distrações, que os nossos olhos estejam em Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. O Senhor é digno do nosso olhar, o Senhor é digno de ser o centro das atenções, o Senhor é digno de ser entronizado no meio do louvor do Teu povo. Recebe a adoração, Senhor, recebe a nossa gratidão,
Recebe, Senhor, a nossa expressão de louvor que derramamos diante da tua presença.